Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Vireglan. Nessa oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre ângulos. Então vamos lá. Então primeiro veremos o conceito de ângulo. Então ângulo é uma abertura formada por duas semirretas partindo de uma mesma origem. Então, ângulo é uma abertura formada por duas semirretas partindo de uma mesma origem. Eu vou colocar aqui um ponto. Esse ponto eu vou chamar de ponto O. É a minha origem. E aí eu tenho agora, vou traçar uma semirreta aqui. Vou chamar de A. E essa outra semirreta eu chamarei de B. Então eu tenho a semirreta de O até A semirreta OA, e tenho a semirreta de O até B, que nós chamamos de OB. Então perceba que a semirreta OA está partindo da origem O, e a semirreta OB está partindo da origem O também. Então essas duas semirretas estão partindo de uma mesma origem O. Então essa abertura, formada por essas duas semirretas, é chamada de ângulo. Então, ângulo é uma abertura formada por duas semirretas partindo de uma mesma origem. Então, O é a origem, OA e OB são semirretas. O A, O, B. Esse acento circunflexo no O é para designar onde se encontra o ângulo. A, O, B. Então o ângulo está aqui, O ângulo está em O. Então A, O, B é o ângulo. Ok? Agora nós veremos os tipos de ângulos. De ângulos. Então, o primeiro que nós veremos é o ângulo agudo. Então, o que é o ângulo agudo? O ângulo agudo é todo ângulo que ele é menor que 90 graus. Então, eu teria mais ou menos assim. Vou pegar esse gráfico. Esse aqui é o ângulo agudo, menor que 90 graus. Então, se eu tivesse um ângulo igual a 90 graus, ele estaria aqui, Aqui seria igual a 90 graus. Essa linha laranja aqui com a linha verde. Então, formaria um ângulo de 90 graus. Mas perceba que essa linha verde ela está menor. Então, ela está menor do que essa linha laranja. Então, essa abertura aqui, essa abertura, ela é menor do que esta abertura se eu pegasse até a linha laranja. Então, se estivesse até a linha laranja, esse ângulo era chamado de reto. No entanto, está menor do que o ângulo de 90 graus. Então, essa abertura aqui é menor que 90. Então, esse ângulo é chamado de agudo. Certo? Aí eu teria agora o segundo tipo de ângulo, o ângulo obtuso. Então, o ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus.
Esse ângulo aqui, ó, obtuso. Se fosse 180, a reta estaria aqui, ó. Então, pegando essa linha verde e essa linha laranja, então seria um ângulo raso ou de meia volta. No entanto, esse ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Se fosse 90, ele estaria aqui, ó. Se fosse 90 graus, estaria aqui. Certo? Se fosse 180, a reta estaria aqui. Mas ele é maior que 90, está ultrapassando 90 graus, mas só que ele não chega até 180. Então ele é menor que 180 graus. Esse ângulo aqui, formado pela reta verde. Então, meu ângulo obtuso, ele vai de 0 graus até 179 graus. E o meu ângulo agudo, ele vai de 0 graus até 89 graus. Aí eu tenho o terceiro ângulo, eu vou chamar de reto. Então, o ângulo reto é o ângulo que vale 90 graus. Esse quadradinho com pontinho, isso aqui equivale a 90 graus. Então, esse ângulo é chamado de reto porque ele vale 90 graus. Então, toda vez que você olhar esse quadradinho com pontinho relacionado a ângulo, significa dizer que esse ângulo vale 90 graus. Temos agora em quarto lugar o ângulo raso. O ângulo que é chamado de raso ou meia volta. Então, esse ângulo raso meia volta, ele se apresenta dessa forma. O ângulo raso meia volta, ele vale 180 graus. Temos também, em quinto lugar, o chamado ângulo de uma volta. Então, o ângulo de uma volta esse ângulo aqui, que é o ângulo de uma volta, ele vale 360 graus. Então, observe, o ângulo agudo, ele é menor que 90 graus, ele vai de 0 até 89 graus. O ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus, ultrapassou 90, porém ele não chega a 180, menor que 180, vai de 0 até 179 graus. Temos um ângulo reto, cujo valor dele é 90 graus. Temos um ângulo raso, cujo valor dele é 180 graus. E o ângulo de uma volta, que é equivalente a 360 graus. Aí temos aqui, em sexto lugar, os ângulos chamados complementares. Então, o que são ângulos complementares? Ângulos complementares são ângulos cuja soma é equivalente a 90 graus. Então, o gráfico se apresenta dessa forma aqui, ó. Um ângulo reto. Nós temos o ângulo X e nós temos aqui esse ângulo Y.
Nós dividimos aqui em duas partes, porém nós podemos ter infinitos ângulos aqui e a soma desses ângulos todos tem que dar 90 graus. Então o x, que representa o primeiro, mais o y, que representa o segundo, isso aqui é equivalente a 90 graus. Aí vamos fazer um exemplo. Vou colocar aqui 2x aqui e 3x aqui. Então vamos lá. Se esses ângulos eles são complementares, a soma deles é igual a 90 graus. Então ficará assim, 2x mais 3x tem que ser igual a 90 graus. 2x mais 3x dá 5x igual a 90 graus. Aí eu vou pegar agora, aí fica assim, x igual a 90 graus. Perceba que esse 5 está multiplicando x, então eu vou utilizar a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Então vai ficar 90 dividido para 5. 90 dividido para 5, isso é equivalente a 18 graus. Então significa dizer que esse ângulo aqui, 2x, é 2 vezes o 18, que é igual a 36. E o 3x é 3 vezes o 18, que é equivalente a 54. Se eu somar os 54 graus com 36 graus, dá 10, vai 1, 5 mais 3, 8 com 9. A soma deu 90, significa dizer que esses ângulos são complementares. E aí nós temos, em sétimo lugar, os ângulos chamados suplementares. E esses ângulos são chamados de suplementares quando a soma deles é equivalente a 180 graus. E o gráfico vai se apresentar dessa forma aqui, ó. Vou pegar aqui, vou chamar aqui de x e aqui de 140. Então, esse ângulo x mais esse ângulo 140 tem que dar 180. Então, x, ó, mais o y igual a 180. Então, esse aqui vai representar o meu x, esse aqui vai representar o meu y. Então, vai ficar assim, ó, x mais 140 graus é igual a 180 graus. X é igual a 180 graus menos 140 graus. X é igual a 40 graus. Então perceba que o 40 graus somado ao 140, isso aqui dá 180 graus. Então significa dizer que esses dois ângulos eles são suplementares ou adjacentes suplementares. Adjacentes porque estão um próximo do outro, separados por uma reta transversal. E temos em terceiro lugar seguindo essa mesma linha, os ângulos agora serão o oitavo, os ângulos replementares. Então, ângulos replementares são ângulos cuja soma é equivalente a 360 graus.
Então, esse x mais esse y mais esse z tem que dar 360 graus. Então, x mais o y mais o z é equivalente a 360 graus. Vou pegar aqui o exemplo 3. Então, esses três ângulos aqui, a soma deles tem que dar 360 porque eles são complementares. Então, eu pego assim. Ficará x mais 128 mais 142 igual a 360 graus. Repete o x. Aí eu somo 128 com mais 142. Então, 8 mais 2 dá 10, vai 1. 4 mais 2, 6 com 7. E aqui 1 mais 1, 2. 270. Igual a 360. Isola o x, pois não podemos somar letra com numeral. Então, isola o x. X igual a 360 graus. E aqui vamos utilizar a operação inversa. Aqui está somando, passa para o segundo membro, subtraindo. X é igual a 360 menos 270. 0 menos 0 dá 0. 6 menos 7 não pode. Eu peço emprestado por 3, quer dizer 6 menos 7 dá 9. 9 mais 7, 16. E aqui ficou 2. 2 menos 2, 0. Então, x é igual a 90 graus. Aí temos agora em nono lugar os ângulos chamados OPV. OPV significa opostos pelo vértice. Opostos pelo vértice. Então eu tenho assim um cruzamento de duas retas. E aqui perceba, quando eu cruzei essas duas retas aqui, eu tenho um vértice. Esse canto aqui, ó, um vértice. Eu tenho aqui também outro vértice, ó, outro canto. Da mesma forma que outro vértice. E aqui também outro vértice. Então, quando eu traço aqui essa abertura e traço a abertura aqui à direita, esse ângulo é igual a esse. Então, eles são opostos pelo vértice. Aqui tem um vértice e aqui tem outro vértice. Eles são opostos pelo vértice. Então, ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Se eu chamar aqui de A e chamar aqui de B, então o meu A é igual ao meu ângulo B. E esse ângulo aqui, ó, e esse outro ângulo aqui, eles também são opostos pelo vértice. Ó, aqui tem um vértice e aqui tem outro vértice. Então, se eu chamar aqui de C e chamar aqui de D, então o meu ângulo C é igual ao meu ângulo D. Então, logo, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, exemplo aqui 4. Então, eu vou chamar aqui de x e vou chamar aqui de 50. Então, perceba, x e 50 são OPV, opostos pelo vértice.
logo o x é igual a 50 graus. Exemplo 5. Vou colocar aqui 5x menos 40 igual a 2x mais 20. Novamente, ó, esse ângulo aqui é oposto ao vértice com esse aqui também. Então, se eles são OPV, opostos pelo vértice, então eles são iguais. Aqui ficou uma equação simples do primeiro grau. Aí eu resolvo assim, ó, 5x menos 40 graus é igual a 2x mais 20 graus. Vou pegar e juntar aqui no primeiro membro, que é antes da igualdade, tudo que tem x. E no segundo membro, tudo que não tem x. Fica assim, 5x. Aqui está positivo no segundo membro. Vem para cá com a operação inversa. Operação inversa. Se aqui está somando, vem para cá subtraindo. Igual a 20. E aqui o 40 está subtraindo, passa para o segundo membro com a operação inversa, ele passa somando. 5x menos 2x dá 3x. 20 mais 40 dá 60. Eu vou isolar o x, é igual a 60. Perceba que esse 3 está colado ao x, então a operação que está ocorrendo aqui é de multiplicação, e ele desce com a operação inversa, que é a divisão. Então o oposto de multiplicar é dividir. Então 60 dividido para 3, isso aqui dá 20 graus. Então, se eu quisesse determinar esse ângulo, então ficaria assim, ó, 5x menos 40. Então, seria 5 vezes o 20 menos 40. 5 vezes o 20 dá 100, menos 40, isso é equivalente a 60. Esse ângulo é igual a esse. Então, nós vamos verificar que é a mesma coisa. Quem for o x que eu encontrei? 20. 2 vezes o 20 mais 20. 2 vezes o 20, 40. Mais 20, 60. Então, perceba que deu o mesmo resultado quando eu substituir o valor de x. Então, isso prova que esses ângulos são OPV, eles são iguais. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês gostaram dessa aula, deixe aí o seu like, o seu comentário. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.